Desde que perderam a mãe, os gêmeos do milionário viúvo não dormiam mais, até que uma nova babá entrou naquela casa e fez o impensável. Aquela mulher está drogando as crianças. A acusação de Glória, a governanta, ecoou pelo elegante salão da mansão Whitmore como um tiro. Sr. James, não é possível que duas crianças que ficaram acordadas a noite toda agora estejam dormindo como anjos. Ela está fazendo algo ilegal com aqueles bebês. Kesha Williams, com apenas 28 anos, permaneceu imóvel no centro do salão de mármore, observando a governanta de 60 anos gesticular dramaticamente na frente de seu empregador. As acusações não a surpreenderam. Na verdade, ela havia previsto esse momento exatamente 3 semanas antes, quando concordou em cuidar dos gêmeos de 4 anos que aterrorizaram babás por 6 meses seguidos. James Whitmore, magnata do mercado imobiliário e viúvo inconsolável, olhou entre sua governanta de 15 anos e a jovem babá negra que havia transformado sua casa de um lugar de gritos constantes em um oásis de paz. Pela primeira vez desde a morte de sua esposa, suas filhas Ruby e Rose dormiam 8 horas seguidas todas as noites. Glória, essas são acusações muito sérias, ele murmurou, claramente desconfortável com a situação. Sério, Sr. James, Essa pessoa chegou aqui da periferia de Detroit sem referências adequadas. Glória cuspiu as palavras como veneno, e de repente nossas meninas que gritavam de pesadelos todas as noites dormem como bebês. Algo está muito errado. Kesha respirou fundo, seus olhos encontrando os de James brevemente. Havia algo naquele olhar. Não era apenas gratidão pela paz que ela havia trazido para casa, mas uma curiosidade genuína sobre quem ela realmente era. Por que uma mulher com sua educação refinada e impressionante conhecimento de desenvolvimento infantil aceitaria um emprego que fazia outras babás fugirem em lágrimas? Se a senhora insiste em investigar meus métodos, disse Kesha com uma calma que fez Glória hesitar por um momento, sugiro que instalemos câmeras no quarto das meninas. Assim, todos podem ver exatamente o que acontece durante as noites. A sugestão pegou a todos de surpresa. Uma pessoa culpada nunca pediria mais vigilância. James franziu a testa, estudando o rosto sereno da babá. Havia algo em seu comportamento, uma confiança inabalável que não combinava com uma mera cuidadora de crianças. Nos últimos dias, ele havia notado detalhes estranhos. Kesha falava 3 idiomas fluentemente, citava estudos de neurociência infantil com precisão acadêmica e tinha uma presença que fazia até visitantes importantes respeitarem suas opiniões sobre as crianças. 3 semanas antes, quando a agência de empregos ligara oferecendo seus serviços, ele estava desesperado. 6 babás haviam pedido demissão em menos de 2 meses. Ruby e Rose, traumatizadas pela morte súbita da mãe em um acidente de carro, passavam as noites gritando, chorando, recusando-se a dormir. A casa inteira estava em estado de exaustão. Glória sempre deixará clara sua opinião sobre esse tipo de gente cuidando de crianças de boas famílias. Mas quando Kesha chegou naquela primeira tarde, algo mudou instantaneamente. As gêmeas, que normalmente eram hostis a estranhos, se aproximaram dela com curiosidade. E naquela primeira noite, milagre, elas dormiram por 6 horas seguidas. Câmeras! Glória gaguejou, claramente sem esperar essa resposta. Bem, Isso não é necessário se ela apenas... Na verdade, Kesha interrompeu, tirando o celular do bolso. Eu já gravei algumas de nossas rotinas noturnas para documentar o progresso das meninas. Gostaria de ver? Houve um silêncio absoluto. James notou uma mudança sutil na expressão de Glória. De desafio para algo próximo ao pânico. Ali, no centro daquele salão onde gerações de famílias privilegiadas haviam tomado decisões sobre o destino dos empregados, Kesha permaneceu firme, guardando segredos poderosos demais para serem revelados antes da hora certa. Se essa história de preconceito disfarçado de preocupação te tocou, não se esqueça de se inscrever no canal porque o que aconteceu a seguir mostraria que subestimar as pessoas por causa de sua aparência pode ser o maior erro da sua vida. Glória não estava disposta a recuar. Em seus 15 anos trabalhando para a família Whitmore, ela havia construído uma reputação de lealdade inquestionável, e não permitiria que uma oportunista destruísse sua posição privilegiada na casa. Sr. James, o senhor precisa entender o que está acontecendo aqui, ela insistiu,
caminhando até a janela que dava para o jardim onde Ruby e Rose brincavam pela primeira vez em meses. Essa mulher aparece do nada, sem referências adequadas de famílias respeitáveis, e de repente ela tem poderes mágicos com crianças. Por favor! James observou suas filhas correndo livremente pelo gramado, suas risadas ecoando pela primeira vez desde o funeral de sua mãe. Era impossível negar a transformação. Elas estavam comendo regularmente, dormindo 8 horas por noite e até voltaram para a pré-escola sem ataques de pânico. Glória, talvez você esteja exagerando. As meninas claramente. As meninas estão sendo manipuladas, a governanta interrompeu, sua voz subindo uma oitava, e o senhor não vê porque está desesperado por uma solução. Mas eu conheço o tipo dela. Elas chegam humildes, realizam milagres temporários e depois começam a pedir favores. Primeiro um aumento, depois presentes caros para a família, depois acesso às suas contas. Kesha permaneceu imóvel, observando a performance dramática de Glória com uma expressão serena que só irritava ainda mais a governanta. Na verdade, essa reação era exatamente o que ela esperava desde o primeiro dia. 3 semanas antes, quando desceu do ônibus na esquina da mansão Whitmore, Kesha sabia exatamente onde estava se metendo. Crescendo em Detroit, filha de uma faxineira que trabalhava para famílias ricas, ela havia testemunhado a mesma dinâmica inúmeras vezes. Empregados estabelecidos protegendo seu território contra recém-chegados, especialmente quando esses recém-chegados não se encaixavam no perfil certo. O que Glória não sabia era que Kesha Williams tinha um mestrado em psicologia infantil pela Universidade de Michigan. Havia trabalhado como consultora de trauma pediátrico em 3 hospitais e havia escolhido esse emprego por razões muito específicas que nada tinham a ver com dinheiro. Sabe o que mais me incomoda? Glória continuou, agora claramente perdendo a compostura. É a calma dela. Uma mulher normal ficaria nervosa sendo acusada de drogar crianças, mas olhe para ela. Ela está ali como se soubesse algo que nós não sabemos. James franziu a testa. Ele teve que admitir que a observação de Glória tinha algum mérito. Kesha realmente exibia uma confiança quase perturbadora, como alguém que estava 3 passos à frente de todos os outros. Na verdade, disse Kesha suavemente, eu sei algo que vocês não sabem. O silêncio foi absoluto. Glória empalideceu ligeiramente, como se tivesse acabado de invocar algo que não estava preparada para enfrentar. Eu sei que Ruby acorda às 2:30 da manhã porque ela sonha que está caindo, assim como a mãe dela fez quando o carro capotou. Kesha continuou, sua voz permanecendo calma. Eu sei que Rose não consegue dormir até verificar se todas as portas estão trancadas porque em seu subconsciente, a casa não é mais segura desde que a mamãe saiu e não voltou. Jamie sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ela sabia detalhes tão específicos sobre os pesadelos de suas filhas? Ele nunca havia contado a ninguém sobre o acidente, sobre como Amanda havia sido encontrada. Eu também sei, Kesha continuou, agora olhando diretamente para Glória, que você tem dito às outras babás do bairro que esta família precisa de alguém do mesmo nível social para cuidar das meninas. Mensagens muito interessantes no grupo de WhatsApp de profissionais domésticos de elite, não são? O rosto de Glória passou de pálido para vermelho em questão de segundos. Como você? Eu nunca. Ponto A. Mas você o fez. Ponto. Você até sugeriu que eu provavelmente estava aqui para passar a perna no viúvo solitário. Ponto. Essa é uma citação direta de suas mensagens da última quinta-feira. Ponto. James se virou lentamente para Glória, uma expressão de descrença crescendo em seu rosto. Ponto. Isso é verdade. A governanta gaguejou, claramente em pânico. Ponto. Como essa mulher tinha acesso às suas mensagens privadas? E por que ela parecia saber exatamente quais botões apertar? Kesha permaneceu calma, mas seus olhos brilharam. Com algo que Glória finalmente reconheceu como perigo. Ali estava uma mulher que não apenas conhecia seus segredos, mas havia vindo preparada para aquele exato confronto. Verdade, Sr. Whitmore, é que eu aceitei esse emprego porque sua família precisa de muito mais do que apenas uma babá. E Glória, ela sorriu suavemente, tem impedido ativamente qualquer progresso real nesta casa por muito mais tempo do que o senhor imagina. Pela primeira vez desde que conhecia a governanta, James viu um medo genuíno em seus olhos. E pela primeira vez desde que contratara Kesha.
Ele começou a suspeitar que havia muito mais nessa mulher quieta do que aparentava. Cada acusação que Glória fazia parecia apenas fortalecer algo dentro de Kesha. Uma força silenciosa que crescia em proporção direta à injustiça que estava sendo tentada impor a ela. Como se cada ato de desprezo estivesse alimentando um plano muito maior do que qualquer um dos presentes poderia imaginar. Você quer saber a verdade sobre o que está acontecendo nesta casa? Kesha perguntou, sua voz mantendo aquele tom calmo que começava a perturbar até James. Então vamos começar pelo começo. Ela caminhou até a mesinha lateral e pegou uma pasta de couro que James nunca havia visto antes. Glória, você tem certeza de que quer continuar com essas acusações? Porque, uma vez que eu abrir esta pasta, não há como voltar atrás. O pânico nos olhos da governanta era quase palpável agora. Sr. James, ela está tentando nos intimidar. Esse é exatamente o tipo de comportamento manipulador de que eu estava falando. Mas James observava, fascinado pela transformação que acontecia diante de seus olhos. A mulher que ele havia contratado como babá estava revelando camadas de complexidade que desafiavam completamente suas expectativas. Kesha não era apenas educada. Ela era estratégica. Ela não era apenas competente. Ela era formidável. 3 semanas atrás, quando aceitei este trabalho, Kesha continuou, abrindo a pasta. Não foi porque eu precisava desesperadamente de um emprego. Foi porque recebi uma ligação muito interessante de alguém que o senhor conhece bem. Ela puxou uma gravação de áudio do telefone. Patrícia Coleman, a pediatra que tem tratado Ruby e Rose há 2 anos. Ela me contatou depois que Glória ligou para questionar minha competência profissional antes mesmo de eu começar a trabalhar aqui. James sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Glória, você ligou para a pediatra das meninas? Eu só queria verificar se ela conhecia essa pessoa. Glória gaguejou, percebendo que havia caído em uma armadilha que nem sabia que existia. Kesha apertou o play. A voz clara da Dra. Coleman ecoou pela sala. Glória, preciso te dizer uma coisa. Kesha Williams não é apenas uma babá comum. Ela tem mestrado em psicologia infantil e é especialista em trauma pediátrico. Quando soube que ela havia aceitado as gêmeas Whitmore, fiquei intrigada. Uma profissional do calibre dela não aceita trabalho doméstico por necessidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som abafado de crianças brincando no jardim. James olhou para Kesha como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você tem um mestrado? Universidade de Michigan. Eu trabalhei no Hospital Infantil de Detroit por 5 anos antes de abrir minha própria clínica de trauma infantil. Kesha sorriu suavemente. A pergunta, Sr. Whitmore, é porque uma psicóloga especializada em trauma fecharia uma clínica de sucesso para trabalhar como babá? Glória estava visivelmente em pânico agora. Isso não faz sentido. Se você é tão qualificada, por quê? Porque eu aceitei um emprego que paga 1/10 do que eu ganhava. Kesha completou a pergunta. Porque não era pelo dinheiro, Glória. Era pela justiça. Ela tirou uma série de documentos de sua pasta. 6 meses atrás, James, o senhor demitiu um funcionário de sua empresa por incompatibilidade cultural. O senhor se lembra de Marcus Johnson, o engenheiro negro que projetou o seu mais recente complexo residencial? James franziu a testa, claramente desconfortável. Marcus, sim, houve alguns problemas. Os problemas foram que Glória sugeriu ao seu gerente de recursos humanos que funcionários como ele talvez não se encaixem na imagem da Whitmore. Kesha colocou um documento na mesa. E-mail datado de 3 de março, copiado para 5 pessoas do conselho. Glória empalideceu. Como você tem acesso a e-mails internos da empresa? Porque Marcus Johnson é meu irmão mais novo. A revelação atingiu a sala como uma bomba. E quando ele me contou sobre a discriminação sistemática que sofreu aqui, decidi investigar pessoalmente o ambiente familiar que criou esse tipo de mentalidade profissional. James sentou-se pesadamente em uma poltrona, processando as informações. Sua governanta, em quem ele confiara por 15 anos, havia interferido ativamente em decisões de negócios com base em preconceito racial. E a mulher que estava transformando a vida de suas filhas era a irmã do homem que ele havia demitido injustamente. Marcus perdeu o emprego 2 dias antes do nascimento de seu 3º filho. Kesha continuou, sua voz assumindo uma intensidade controlada. Ele passou 4 meses desempregado, quase perdeu sua casa, e sua esposa sofreu de depressão pós-parto sem tratamento adequado porque não tinha um plano de saúde. Eu não sabia, James murmurou, genuinamente chocado. Claro que não.
Glória se certificou de que o Senhor nunca soubesse. Kesha se virou para a governanta. Por que pessoas como você operam nas sombras, sussurrando veneno nos ouvidos daqueles com poder de decisão, plantando sementes de dúvida sobre a competência de pessoas que você considera inadequadas? Glória tentou uma última cartada desesperada. Senhor James, ela está aqui para nos machucar. É uma armadilha. Ela planejou tudo isso. Você está certa, Glória. Eu planejei tudo. Kesha sorriu. Mas havia algo perigoso naquele sorriso. Mas não para machucar ninguém. Eu planejei para expor a verdade sobre como o preconceito opera em famílias como esta. Como ele se infiltra em tudo, desde decisões domésticas até as corporativas. Ela pegou o telefone e mostrou a ele uma série de mensagens. Todas as nossas conversas nos últimos 21 dias foram gravadas com consentimento legal. Eu a informei no meu primeiro dia que estaria documentando meu trabalho para fins profissionais. Cada comentário racial, cada tentativa de sabotagem, cada vez que você tentou interferir na minha relação com as crianças. James observou Glória desmoronar diante de seus olhos. A mulher que ele respeitava como um pilar de sua casa havia sido sistematicamente exposta como alguém que operava a partir de preconceitos profundos e perigosos. As gêmeas estão dormindo porque finalmente tem alguém que entende de trauma infantil cuidando delas, disse Kesha. Não porque estão sendo medicadas, mas porque estão sendo tratadas por uma profissional qualificada que reconhece os sinais de luto não processado em crianças pequenas. Ela fechou a pasta e olhou diretamente para James. A questão agora é o que o senhor vai fazer com essas informações. O senhor vai continuar permitindo que pessoas como Glória influenciem suas decisões sobre funcionários e sobre suas próprias filhas? Naquele momento, Ruby e Rose entraram correndo pela porta, as bochechas coradas de tanto brincar. Papai! Kesha! Encontramos um ninho de pássaros na árvore de carvalho. A inocência radiante das crianças contrastava fortemente com a pesada tensão no ar. Kesha se ajoelhou para cumprimentá-las, e James observou suas filhas se agarrarem a ela com uma confiança que havia levado meses para se desenvolver com qualquer adulto após a morte da mãe. Por um momento, enquanto observava a cena, suas filhas finalmente felizes. A governanta em quem ele confiara exposta como preconceituosa, e a mulher que havia salvado sua família revelando-se como alguém em busca de justiça para seu próprio irmão. James percebeu que estava no centro de uma lição sobre como o privilégio e o poder podem ser usados tanto para perpetuar a injustiça quanto para corrigi-la. Mas o que nem James nem Glória sabiam ainda era que Kesha havia documentado muito mais do que conversas e mensagens. Ela havia descoberto conexões entre a discriminação doméstica de Glória e uma rede muito maior de exclusão sistemática que se estendia por toda a elite empresarial da cidade e que estava prestes a transformar não apenas uma família, mas toda uma cultura corporativa baseada em privilégios inquestionáveis. A entrada das gêmeas quebrou momentaneamente a tensão, mas Kesha sabia que este era exatamente o momento que ela esperava há semanas. Ruby, Rose, que tal mostrar ao papai e à Glória o desenho que vocês fizeram ontem sobre nossa rotina noturna? As meninas correram animadamente para pegar seus desenhos, deixando os três adultos em um silêncio pesado. Glória vê o momento de tentar um último ataque desesperado. Senhor James, ela está até manipulando as crianças. Isso é a prova de que... Glória, Kesha interrompeu suavemente, pegando seu tablet. Você tem certeza de que quer continuar? Porque ainda temos 15 minutos de filmagem da festa de aniversário de Ruby no mês passado, quando você disse à senhora Henderson que pessoas como eu não deveriam ter acesso a crianças de famílias tradicionais. O rosto de Glória passou de vermelho a um branco mortal. A festa de aniversário foi um evento social importante com pelo menos 20 famílias da elite presentes. Se essas gravações se tornassem públicas... Eu também tenho suas mensagens para o grupo de WhatsApp de babás executivas Premium, Kesha continuou, deslizando a tela, onde você compartilhou fotos minhas sem permissão, especulando sobre minhas verdadeiras intenções com a família. James se aproximou, pegando o tablet das mãos de Kesha. Suas feições endureceram enquanto ele lia as mensagens. Glória, você compartilhou fotos da babá das minhas filhas com estranhos, discutindo nossa vida privada? Senhor James, eu estava apenas sendo cautelosa. Cautelosa.
A voz de James subiu uma oitava. Você violou a privacidade da minha família, espalhou informações pessoais e ainda teve a audácia de interferir nas minhas decisões de negócios com base em preconceito racial. Cash observou a dinâmica com satisfação controlada. Ela havia planejado cada revelação cuidadosamente, sabendo que o orgulho de James como pai e empresário seria a arma mais poderosa contra a influência tóxica de Glória. Mas há mais, ela disse, abrindo outra pasta em seu tablet. Glória, você se lembra de ter recomendado a demissão de 3 funcionários negros da Whitmore nos últimos 2 anos, sempre com justificativas aparentemente técnicas. Silêncio foi absoluto. James olhou para sua governanta como se a estivesse vendo pela primeira vez. Jennifer Watson, analista financeira, demitida depois que Glória sugeriu que pessoas como ela talvez não se encaixem na cultura corporativa conservadora da empresa. David Miller, arquiteto, transferido para o departamento menos prestigioso depois que Glória comentou sobre sua adequação ao perfil de clientela. E meu irmão Marcos. É claro. Como você tem acesso a essas informações internas? James perguntou, genuinamente confuso. Porque depois que Marcos foi demitido, comecei a investigar sistematicamente os padrões de demissão em sua empresa. Descobri que Glória estava em contato regular com 5 pessoas do seu departamento de recursos humanos, sempre oferecendo insights sobre funcionários com base em observações que fazia durante eventos sociais e reuniões familiares. Kesha mostrou a ele uma planilha detalhada. Nos últimos 3 anos, 16 funcionários negros ou latinos foram demitidos ou rebaixados da Whitmore Industries. Em 60 dos casos, havia um e-mail ou telefonema de Glória nos arquivos, sempre sugerindo preocupações culturais ou questões de adequação ao ambiente. James sentou-se pesadamente, passando as mãos pelos cabelos. Meu Deus, Glória, isso é verdade. A governanta finalmente desabou. Eu só queria proteger a reputação da família. Pessoas como ela não entendem nossos valores, nossa tradição. Nossos valores. James explodiu. Que valores são esses? Discriminação, preconceito, destruindo a vida de pessoas competentes com base na cor da pele. Naquele momento, Ruby e Rose voltaram correndo com seus desenhos. Olha, é a Kesha lendo uma história para nós, exclamou Rose, mostrando um desenho colorido de uma mulher negra sentada entre 2 crianças, toda sorrindo. E aqui ela nos ensina sobre as estrelas, acrescentou Ruby, mostrando outro desenho onde Kesha apontava para um céu estrelado enquanto as meninas olhavam para cima com admiração. A inocência dos desenhos contrastava brutalmente com a realidade venenosa que havia sido exposta na sala. James olhou para suas filhas, finalmente felizes, finalmente dormindo bem, finalmente confiantes, e percebeu a magnitude da injustiça que ele havia permitido florescer sob seu próprio teto. Glória, ele disse, sua voz agora controlada, mas implacável. Você está demitida. Eu quero você fora desta casa hoje. Senhor James, por favor. 15 anos de serviço. 15 anos influenciando minhas decisões com preconceito, ele corrigiu. 15 anos sabotando funcionários competentes. 15 anos envenenando o ambiente da minha casa e da minha empresa. Kesha pegou uma última pasta de seus materiais. James, há mais uma coisa que você precisa saber. Glória não apenas influenciou demissões. Ela também bloqueou contratações. Ela mostrou a ele uma série de currículos. 23 candidatos altamente qualificados foram rejeitados nos últimos 2 anos depois que Glória fez verificações informais em suas famílias e históricos. Entre eles estavam 2 engenheiros com diplomas do MIT, um arquiteto premiado e um analista com MBA de Harvard. Todos negros ou latinos, James observou, examinando os currículos. Profissionais que poderiam ter contribuído significativamente para a empresa. Exatamente. Enquanto isso, candidatos menos qualificados que se encaixavam no perfil certo de Glória foram contratados com salários mais altos e em melhores posições. Glória fez uma última tentativa desesperada. Senhor James, ela armou tudo isso. É uma conspiração contra mim. Conspiração. Kesha riu suavemente. Glória, seria uma conspiração se eu tivesse inventado suas palavras, falsificado seus e-mails, criado suas mensagens de WhatsApp. Tudo o que fiz foi documentar e organizar suas próprias ações. Jamie se virou para suas filhas que observavam a tensão entre os adultos com confusão.
Meninas, que tal irmos para o jardim enquanto os adultos terminam de conversar? Quando as crianças saíram, ele encarou Glória pela última vez. Você tem 1 hora para fazer suas malas. Eu não quero vê-la nesta propriedade novamente. E a empresa? Kesha perguntou. James respirou fundo. Amanhã de manhã, farei uma auditoria completa dos processos de contratação e demissão dos últimos 3 anos. Todos os funcionários afetados serão contatados com ofertas de reintegração ou compensação. Glória tropeçou para fora da sala, completamente derrotada. 15 anos de influência e poder haviam desmoronado em menos de 1 hora diante de suas próprias evidências de conduta discriminatória. Kesha observou a governanta partir, sentindo uma satisfação profunda, mas controlada. Não era crueldade. Era pura justiça servida com precisão cirúrgica. Por quê? James perguntou quando estavam sozinhos. Por que todo esse trabalho? Vir aqui, cuidar das minhas filhas, enfrentar todo esse preconceito só para expor Glória? Porque a injustiça não desafiada é a injustiça perpetuada, Kesha respondeu simplesmente. E porque Ruby e Rose merecem crescer em um ambiente onde a competência importa mais do que a cor da pele. Mas havia uma última revelação que nem James nem Glória sabiam ainda. Uma descoberta que Kesha havia feito sobre as verdadeiras conexões entre a discriminação doméstica de Glória e uma rede muito maior de exclusão sistemática que se estendia por toda a elite empresarial da cidade e que estava prestes a transformar não apenas uma família, mas toda uma cultura corporativa baseada em privilégios inquestionáveis. 6 meses depois, a transformação na vida das gêmeas Whitmore era apenas uma pequena parte de uma revolução muito maior que Kesha havia orquestrado silenciosamente. Marcus Johnson sentou-se em seu novo escritório na Whitmore Industries, agora como diretor de desenvolvimento sustentável, um cargo criado especialmente para alavancar sua experiência em projetos de habitação inclusiva. O salário era 40 maior do que o anterior, e ele havia recebido uma participação na empresa como compensação pelos seus meses de desemprego. Ainda não consigo acreditar que minha irmã fez tudo isso, ele disse a James durante uma de suas reuniões semanais, que agora incluíam discussões sobre diversidade corporativa. Ela planejou cada movimento por meses. James sorriu, olhando pela janela para o novo jardim comunitário que a empresa havia criado no terreno baldio ao lado. Um projeto liderado por 3 dos funcionários que haviam sido reintegrados após a auditoria. Sua irmã não apenas salvou minhas filhas. Ela salvou minha empresa de se tornar obsoleta em um mundo que não tolera mais a discriminação sistemática. A auditoria completa havia revelado um padrão ainda mais extenso do que James imaginava. 23 funcionários foram reintegrados ou compensados adequadamente. 5 supervisores que haviam participado ativamente das práticas discriminatórias foram demitidos. A empresa implementou um novo protocolo de contratação às cegas, onde os currículos eram avaliados sem fotos ou nomes que pudessem revelar a origem étnica. Glória, por sua vez, descobriu que 15 anos de influência baseada em preconceito não construíam uma rede profissional sólida. Nenhuma das famílias de elite a recontratou depois que as gravações de Kesha circularam discretamente nos grupos de WhatsApp das babás. Ela agora estava trabalhando em uma rede de hotéis, ganhando menos da metade do que havia ganhado na mansão Whitmore. O mais impressionante, James continuou, é que ela nunca quis destruir ninguém. Ela queria transformar o sistema. Kesha havia recusado a oferta de James para se tornar consultora permanente da empresa. Em vez disso, ela usou sua experiência documentada para iniciar uma empresa de consultoria especializada em identificar e corrigir vieses institucionais. Seu primeiro cliente foi uma rede de hospitais de Detroit enfrentando processos por discriminação racial no atendimento ao paciente. Ruby e Rose, agora com 5 anos, frequentavam uma escola mais diversificada que James havia escolhido especificamente para ampliar seu mundo. Kesha ainda as visitava 2 vezes por semana, não mais como babá, mas como tia Kesha, a mulher que havia transformado pesadelos em sonhos pacíficos e lhes ensinado que as famílias são construídas no amor, não no preconceito. Papai, a tia Kesha vem para o meu aniversário? Rose perguntou no café da manhã, usando o colar de estrela que nunca tirava. Claro, princesa. E seu tio Marcos também, James respondeu, ainda surpreso com o quão natural era chamar o irmão de Kesha de família.
A verdadeira medida do sucesso de Kesha não estava nos números impressionantes de sua empresa de consultoria ou nos 23 funcionários que ela ajudou a serem recontratados na Whitmore Industries. Estava na ligação que ela recebeu na semana anterior de uma jovem mãe negra em Chicago que havia visto sua entrevista em um podcast de justiça social. Meu filho de 6 anos está sendo discriminado na escola, disse a mulher. Os professores dizem que ele é problemático, mas eu sei que ele é inteligente. Você pode me ajudar a documentar o que está acontecendo? Kesha sorriu, pegando um novo caderno. Vamos começar do começo. Conte-me tudo o que você notou. Porque a melhor vingança não é destruir aqueles que te machucam. É construir pontes onde havia muros, criar oportunidades onde havia exclusão e transformar a dor em propósito. James Whitmore aprendeu que privilégio sem consciência é uma arma perigosa, mas privilégio com propósito pode reescrever histórias inteiras. Gloria tentou usar o preconceito como poder, mas descobriu que o ódio sempre constrói castelos de areia. Kesha usou a inteligência como justiça e construiu um legado que durará por gerações. Se esta história de transformação através da coragem tocou seu coração, inscreva-se no canal porque às vezes mudar o mundo começa com uma pessoa corajosa o suficiente para documentar a verdade e estratégica o suficiente para usá-la com precisão cirúrgica.